dia, pessoal. Então estou aqui para fazer a nossa aula EAD, né? Da última parte aí que a gente viu, né, de sistemas operacionais, né? A gente começou a ver então sistemas operacionais nas aulas presenciais e conforme eu conversei com vocês durante as aulas, essa última parte aqui, são as partes de um sistema operacional, eu ia fazer como aula EAD e disponibilizar para vocês no ambiente virtual. Então aqui, pessoal, a gente vai ver o que o sistema operacional também ele gerencia o processo, gerencia memória, gerencia o armazenamento, gerencia o sistema de arquivos e, de uma forma geral, todos os dispositivos, né, de entrada e saída, né, que possuem um sistema computacional. Então a gente vai dar uma repassada nesses tópicos de gerência do sistema operacional. Então a gerência de processo, então processo é o centro de tudo, né? Então é assim a parte mais importante, né, que a gente tem, né, no sistema operacional. Então processo, conforme eu comentei com vocês nas aulas presenciais, é um programa em execução. Então qualquer coisa que a gente vai executar, um Word, um Excel, um PowerPoint, ele se torna um processo a partir do momento que ele sai lá do disco rígido e vai para a memória, né? E aí, quando ele está em memória, então ele está apto a ser executado pelo processador. Então essas atividades relacionadas ao gerenciamento de processo, a escalonamento de processos e threads, ou seja, né, um processo ele intercala, né, com outro processo no processador, né? Se vocês estão lembrados daquela figura, né, que eu mostrei para vocês de sistemas multiprogramados, né? Então ele mostra exatamente essa parte aí, né, da troca de processos, né, no processador. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho aqui. Aqui, ó. Esse cara aqui, então. Então eles intercalam, né? Então primeiro o processo A, depois o processo B, depois o processo C. Então esse aqui é o conceito aqui de multiprogramação, né? Então a primeira gerência aqui é a gerência do processo. Então ele suspende e retoma o processo, conforme vocês podem ver lá naquela figura. E ele fornece também um mecanismo de sincronização, ou seja, né, para saber quem vai entrar primeiro, quem vai sair, para que não ocorram aqueles deadlocks, né? Ou seja, dois processos acessarem o mesmo recurso ao mesmo tempo. E também o fornecimento de mecanismos de comunicação entre processos, porque pode ter muitos processos que dependem, né, de outros processos para executar as suas tarefas. Bom, esse sistema de gerenciamento de memória está intimamente relacionado também com os processos, né? Então, conforme eu falei para vocês anteriormente, a gerência de memória é baseada nos processos, né? Então, o processo é o conceito principal aqui na multiprogramação, né? Então, o sistema operacional decide interromper a execução de um processo na memória, né, no processador, e iniciar a execução de outro. Então, quando o processo ele é suspenso temporariamente, posteriormente ele deve ser reiniciado no mesmo ponto que ele foi interrompido, né, conforme a gente discutiu um pouquinho sobre isso na sala de aula também, né. Em relação às gerências de armazenamento em massa, né, o sistema operacional ele gerencia as atividades relacionadas ao gerenciamento do espaço livre, gerenciamento de alocação de armazenamento, alocação e de escalonamento e alocação de disco, ou seja, né, fazer leitura e escrita em disco, né? Então essas são as principais atividades relacionadas aí ao gerenciamento de disco acerca do sistema operacional. Em relação à gerência do sistema de arquivos, as atividades relacionadas são criar e apagar arquivos, né? Criar e apagar diretórios, né? Organizar, né, nossos arquivos dentro de diretórios, suportar a manipulação de arquivos, mapear arquivos para memória secundária, né? Ou seja, né, fazer, né, Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo, né? Fazer backups, né, para outro tipo de memória secundária, por exemplo, USB, né, aquelas memórias de armazenamento, né, de backup, na nuvem também e assim por diante. Então, essas são as principais atividades relacionadas à gerência do sistema de arquivos.
Os dispositivos, né, como a gente já viu também anteriormente nas aulas presenciais, tentam ocultar aí do usuário as peculiaridades dos dispositivos de hardware específico. Ou seja, vocês imaginam que cada vez que eu fosse adicionar um dispositivo, por exemplo, um mouse, né, comprei um mouse USB, né, e aí eu vou colocar, eu vou conectar ele ao computador. Eu precisasse implementar, né, um sistema, né, para que ele reconhecesse, né, esse mouse, né, ou seja, o drive desse mouse. Então, realmente seria bem complicado para nós usuários. Então, o que o sistema operacional faz, ele abstrai, né, ele oculta essas peculiaridades de instalação. Ou seja, ele faz isso por baixo dos panos ali, de forma plug and play, né? Muitas vezes a gente nem percebe, né, que ele fez a instalação, porque algumas vezes ele faz a instalação em background, né? O mesmo acontece com impressoras, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de conectar uma impressora, por exemplo, num sistema operacional Windows. E o sistema operacional Windows ele detecta de forma automática, sem a intervenção do usuário, ele detecta a impressora e já deixa a impressora apta a ser utilizada então pelo sistema. Então ele abstrai aí todas as peculiaridades de instalação de recursos e dispositivos de entrada e saída. E aqui, para finalizar aqui a nossa aula já, nós temos aqui as fases, né, do sistema operacional, um resumão aí que a gente fez. Então, 1945, a primeira fase é 1955, né? Então essa é a primeira fase. Não existe o conceito de sistema operacional, as máquinas são enormes, lentas, imprecisas. A gente tem um exemplo do ENIAC, né? É necessário profundo conhecimento de hardware, programação de linguagem de máquina através de painéis, né? Então essas são as principais características aí da primeira fase da evolução dos sistemas operacionais. Depois nós temos a segunda fase, que vai de 1956 a 65. Aqui já tem então a substituição, né, de válvulas para transistor, ganha velocidade e confiabilidade. Aparece o conceito de memórias magnéticas, né, com maior capacidades. Primeiras linguagens de programação, isso é muito importante, tá, pessoal? As primeiras linguagens, porque foram através dessas linguagens que os sistemas operacionais foram se modernizando, né? Então, nesse momento aparece a linguagem Assembly e Fortran, que até hoje são usadas, Assembly para a gente programar então mais nível de hardware, e Fortran bastante utilizadas na parte de engenharia, né? Então são bastante funções, né, baseadas em Fortran, né, que os engenheiros podem utilizar, facilita bastante a utilização, né? Depois, nessa fase também aparece o processamento em batch, né, que a gente viu também na última aula, que e rotinas de sistemas operacionais para entrada e saída então do sistema. Na terceira fase é de 1966 a 1980. Aqui é o grande avanço, né, pessoal, conforme eu já detalhei várias vezes, conversei várias vezes com vocês, porque é quando aparece aí os circuitos integrados e microprocessadores, então, que são essa mesma tecnologia que nós utilizamos até hoje, né? Então, a partir desse advento, né, então diminui os custos dos computadores, aumenta significativamente o poder de processamento das máquinas, aparece o conceito de multiprogramação, que é o conceito dos sistemas operacionais mais modernos que nós temos, utiliza esse conceito aqui, criado aí nessa terceira fase. Entre outros, né, spooling, time sharing, né, que é o tempo compartilhado, né, e assim por diante, né. Então, principalmente aqui, tá, pessoal, o grande foco aqui é a multiprogramação, tá, como um grande advento aqui para hardware. Então, vejam, na terceira fase, pessoal, se a gente teve um grande avanço na parte dos sistemas computacionais, na parte de hardware, né, que foi o silício, ou seja, o desenvolvimento dos circuitos integrados, então na parte de software, o grande avanço foi o conceito de multiprogramação, tá? Então, assim, ó, isso é bem bacana para a gente entender, hardware e software. Qual foi o grande avanço na parte de hardware? Foi a descoberta dos circuitos integrados, beleza. E da parte de software? O conceito de multiprogramação, né, que é o conceito, né, de você ter apenas um recurso e ter a possibilidade de executar vários processos nesse único recurso, ou seja,
a possibilidade de você fazer e você implementar então sistemas concorrentes. Na quarta fase, que é a fase que nós estamos, né, bem recente, então é a miniaturização ainda mais dos computadores, né? A gente pode citar aí os celulares, por exemplo, né? PCs, né, mais rápidos, sistemas operacionais melhores, multiprocessamento, processamento vetorial, processamento paralelo, redes, né, internet, né, que continua, né, até os dias atuais, né, que é toda a parte então de telecomunicação, ou seja, eu comentei também com vocês sobre isso, né, as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, que vem revolucionando, né, a nossa forma, né, a nossa convivência, né, humana, né, dando maior capacidade de processamento, armazenamento, questões das aplicações multimídias, inteligência artificial, né, pessoal, isso é o grande avanço nesse momento. Os grandes processadores utilizando aí esse ULSI, né, na parte de hardware, né, a parte de processamento distribuídos, então a integração, né, de aplicações, então você acessa um site aqui, mas de repente você está usando serviços de outros sites, por exemplo, sites de segurança, sites, por exemplo, que utilizam lá o sistema de correio, conforme eu coloquei nos exemplos lá das aulas presenciais, e melhorando cada vez mais essa interface homem-máquina. E é isso, pessoal. Nas próximas aulas, então, eu pretendo fazer mais uma aula aqui EAD, né, para fazer uma revisão aí dos temas para a primeira prova. Então, os temas da primeira prova são esses que estão aí. A gente começou com algoritmos, depois introdução de hardware e software, depois a gente viu um pouquinho da história dos computadores e finalmente a gente fecha aqui com a parte de sistemas operacionais, tá? Então, na semana que vem eu devo definir aí a data da prova. Lembrando que a nossa prova vai ser, então, ela é presencial, em sala de aula, né, que vocês vão utilizar, então, caneta e papel, né, eu vou imprimir a prova e deixar para vocês. E a prova, ela tem questões, 2 ou 3 questões discursivas, né, que vocês vão definir, provavelmente algum conceito que vai ser solicitado, mas grande parte da prova, então, vai ser de assinalar, né, 4 alternativas, falso, verdadeiro, nesse sistema aí. Legal? Então, eu vou terminando por aqui a nossa aula, só lembrando, né, que eu vou postar, então, esse material lá no Google Classroom, para vocês já ir desenvolvendo, né, as atividades aqui e depois, né, não perder a data aí de postagem da resolução dos exercícios, tá bom? Então, um forte abraço, bom final de semana a todos e nos vemos na próxima semana, né, que vai ser uma semana mais curta, mas teremos as aulas de segunda e quarta-feira, né? Então, aquelas turmas que são presenciais, né, na próxima semana estaremos juntos lá no Seduc novamente. Forte abraço, então, se cuidem e bom final de semana a todos.